Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, hoje para falar sobre um cuidado, né? Instruções para a família uberabense. Está aqui do meu lado um camarada que conhece muito de animais peçonhentos, é lá das zoonoses aqui da nossa prefeitura de Uberaba, Luiz Gustavo Pinheiro Rodrigues. É isso mesmo o nome? É isso mesmo, nome Paulão. de nobre, né? Luiz Gustavo Pinheiro Rodrigues é biólogo, conhece muito de escorpião, de aracnídeos, de tudo que você pensar de insetos, mas hoje eu quero focar mais nessa questão do escorpião, porque me parece que nós estamos num período do ano que é mais propício para a incidência desses animais com vários acidentes aí de pessoas que são às vezes picadas. A gente preocupa muito com as crianças, mas quem vai explicar para nós como é que está essa situação é o Luiz. Muito obrigado em primeiro lugar por atender o nosso convite, Luiz. Muito obrigado, Paulo, todos os telespectadores e espectadores, né, da TV Cidade aí, da ISTV. Isso mesmo. Por estar convidando a gente para a gente estar abordando, Paulo, um assunto bastante sério mesmo. Com certeza. Que é os acidentes escorpiônicos. Então, Paulo, para a gente estar começando, a gente tem que entender um pouco da biologia desse animal, né? Então, vou pedir para você tomar cuidado para não mexer a cadeira, senão o Fabiano fica doidinho. Ah, tá bom. Desculpa, viu, gente? Aí o que acontece, Paulo? As pessoas têm ideia de que acontece, que a gente vai trazer um escorpião hoje do mato, né? Então, por exemplo, ele pode vir ali de uma selva fechada de cerrado, de uma floresta, né? Só que essa espécie, Paulo, o Títio cerulatus, que é o nome dele, que é o escorpião amarelo... É o nome científico. Isso, ele sinantropizou. O que é isso? Ele adaptou as condições favoráveis que os humanos deixam. Entendi. Então, onde que esse bicho morava antigamente, Paulo? Ele morava em fendas de rocha, ele morava em pedregulhos, morava em casca de árvores. Então, o que acontece? Com a urbanização e com a realização dos feitos que a gente precisa da higiene, dos mecanismos de higiene, como as redes de esgoto, então ele se adaptou muito bem. Então, esse animal, Paulo, o que acontece? Ele não tem machos, só existem fêmeas. Então, como a gente tem a rede de esgoto bastante irregular, se a gente for observar, porque ela hoje, em alguns bairros, já estão mudando isso, tentando regularizar ela, só que ele nunca vai deixar de viver lá. Por quê? Ele encontrou um ambiente ali favorável, porque ali tem a principal alimentação dele. E se eu te perguntar, Paulo, você vai me falar, que todo mundo sabe, que é a barata. Onde tem barata, a gente já pode ficar atento. Pode, porque é a principal fonte de alimentação. É porque ele é um invertebrado e ele é um predador. O escorpião não tem interesse no ser humano, que ele não vai conseguir nos predar. Muitas das vezes, Paulo, quando acontece um acidente, é quando a pessoa vai limpar algum local ou vai pegar uma toalha, que a gente vai estar abordando isso melhor. Taca a mão lá. Taca a mão e acontece. Então, muitas das vezes, o que acontece? Essa época, igual você está falando desse período, é um período assim, porque a época de reprodução dos escorpiões é nos períodos mais quentes do ano e chuvosos. Então, é uma época propícia. Lembrando, Paulo, que cada espécie, da espécie cerulatus, eles dão de 20 a 30 filhotes, tem duas reproduções por ano. Você falou que eles são as fêmeas, né? São partenogênicos, Como é que é? Ela se autorreproduz? Sim, elas mesmo? Elas como se fosse ela tivesse os gametas masculinos e femininos, mas elas têm um material genético sem depender do macho. Ela não precisa de relacionamento com o macho. Sim, porque no Brasil tem 5 espécies de escorpiões que são predominantes assim, em cada região. Só que o nosso é o escorpião amarelo, de cerrado. Né? Tanto é que em São Paulo é o barriense, o preto. Só que o preto ele depende do quê? De uma fêmea para fecundação em macho. Em termos de perigo, o amarelo... Ele é mais agressivo, vamos dizer assim. Não é que o escorpião te vê... Perdão, Paulo. Não é que o escorpião vê, ele vem atrás da pessoa. O problema é o seguinte, muitas das vezes eu vou movimentar uma mesa igual essa, ponho a mão por baixo, porque o metabolismo é baixo, e ele, como autodefesa, ele vai... Ataca. Só que todo mundo, Paulo, pensa assim, eu levei uma picada de escorpião, eu vou morrer. Né? Qual que é o problema da neurotoxina desse bicho? Porque a toxina, que é o veneno, Paulo, ela está ali no telson, que é o rabinho dele, lá no final. Então, tem duas estruturas musculares que, quando pressionadas, ele vai soltar o veneno. Muitas das vezes, Paulo, ele já picou uma barata ou pegou um gafanhoto e gastou esse veneno, chama picada seca. Demora um pouquinho para... Muitas das vezes a pessoa tem essa picada, mas não tem os sintomas e os problemas que possam vir a acarretar por causa da toxina. Entendi. Aí a pessoa vai para um hospital,
e ela vai ficar só sobre observação. Porque geralmente, Paulo, na picada, o que é o principal problema? É o edema e a dor. O que é isso? Na hora que o escorpião pica, então ele vai irradiar a toxina, como ela é tóxica dos nervos, vai para o sistema nervoso central, vai começar a dar aquela dor muito violenta. Então, por isso que a pessoa tem que procurar de imediato. Se for uma picada, porque ela é considerada assim, leve, moderada e grave. Se for uma picada leve, a pessoa vai ficar em observação, tomando aquela lidocaína que a gente toma no dente, que é para bloquear só o veneno no local. Certo. Se for uma picada moderada, a pessoa ela vai ficar em observação se tiver necessidade para tomar o soro. Certo. O que acontece? Essa medicação que você está falando, a gente tem na rede pública tem e na para rede atendimento pública da população. Porque muitas pessoas, picada, ela quer pegar... tem pessoas mais antigas, querem usar fumo com urina, querem usar soluções de coisa casa. Dos antigos, a gente tem já gente pode fazer a sua solução, mas vá para o médico. Porque o que acontece, Paulo? Quando esse veneno entra na corrente sanguínea, cada organismo é de uma forma. Dessas 700 picadas que a gente teve até hoje, nenhuma foi a óbito. Nenhuma pessoa teve um quadro grave sério. Você falou 700 só em 2023? Só 2023 até agora. Que isso, é muita coisa. Sim, estamos urbanizando e crescendo. Se a gente for olhar para a cidade de Uberaba, Paulo, porque fora o trabalho que eu faço na prefeitura, eu também realizo também uns trabalhos de levantamento ambiental. Certo, né? certo. Então a gente hoje está vendo uma expansão muito grande aqui do território urbano. Com certeza. E a gente está perdendo esses ecótopos naturais do bicho. Então a gente sabe muito bem que material de construção, que aquela telha que está parada, a rede de esgoto. Então por isso que a gente Quando você fala ecótopos, são os pontos que antigamente ele ficava isso. ali quietinho. Justamente, né? Ali no cerrado. Então esses pontos estão acabando. Tanto é que ele virou sinantrópico, ele adaptou às condições do ser humano. O que chama um escorpião para minha casa, Paulo? O lixo, primeiramente. Aí você me fala, uai, Gustavo, o escorpião é um decompositor? Não. Quem que é? A barata. Então eu deixo meu lixo orgânico aberto, eu vou chamar alimento. Aí eu deixo aquela telha, Paulo, que eu vou usar quando a outra quebrar. Você está entendendo? Então aquilo ali já está virando o quê? Alimentação e criadouro. E se tiver água? O bicho ele só fica no ambiente, qualquer bicho, pausa de 3 As. Água, abrigo e alimento. Se eu não tiver isso, Paulo, igual o rato, por exemplo, às vezes ele percola no fundo da casa da pessoa, a pessoa, o rato andou, ele sempre vai andar. A gente não vai controlar lá de fora. Mas se ele não encontrar comida, água e alimento, o que ele vai fazer? Vai para outro lugar. Vai embora. No caso dos escorpiões, Paulo, é a mesma coisa. Então a gente tem que ver os pontos onde esse animal sai. Que a gente vai estar falando aqui ao longo da nossa entrevista. Por isso que, mais uma vez, né, é aquela história. A colaboração da população é sempre fundamental, né? Limpar os quintais, não deixar acumular. Na questão da dengue, já aproveita para não acumular água nos recipientes. E aí você está eliminando não só o mosquito da dengue, mas o escorpião, rato, pombo, a barata, pombo. Sabe, é igual a alimentação, Paulo, que fica de um dia para o outro. Porque são pontos de alimentação que a barata, não vou falar nem da dengue no sentido aqui, se a gente for, porque todo mundo sabe onde que o mosquito cria. Porque hoje a gente está mais focado, mais acidentes escorpiônicos. Então a ração que fica ali, ela chama a barata, porque a barata também ela vai lá, o pombo, o roedor, tudo que fica na casa da pessoa. Então o que acontece? E nisso, o escorpião ele vai adentrar ali. Então o que eu devo fazer? Retirar essa alimentação à noite, que é o correto para evitar tanto o mosquito, quanto o rato, quanto o escorpião, quanto os pombos. Certo. Porque à noite o animalzinho não vai precisar, ele não vai morrer de um dia para o outro. Porque são fontes de alimentação de animais que têm hábito noturno. Então não faz, Paulo, sentido da pessoa, porque às vezes eu vou deixar, porque às vezes ele tem fome e tal. É melhor a gente acordar no outro dia, Paulo, coloca 7 horas da manhã e deixa o bichinho comer e alimentar. Você pode programar a alimentação ao longo do dia. Justamente, né? Porque a gente não pode sair distribuindo isso também nos pontos sem uma regulamentação, porque hoje a gente está vendo um aumento de mosquitos na cidade, o aumento de proliferação de pombos, tanto de roedores também. Voltando um pouquinho no escorpião, veneno. Se a gente for na internet, tem lá algumas cápsulas até que explodem e tal. Isso o Serviço Público Municipal em Uberaba não pode usar? Não. Para combater? Não, infelizmente não, porque existem algumas tecnologias e o nosso manual é de 2009. Né? Eu acredito que se tivesse uma tecnologia que fosse viável, Paulo, porque existem pesquisadores, eles iam
liberar essa molécula para a gente estar fazendo um trabalho igual a gente faz com a dengue, com os roedores, né? Só que o que acontece? Na página 98 do nosso manual, a gente não é autorizado a falar sobre nem produto químico. Por exemplo, antigamente a gente falava sobre um óleo de eucalipto para passar na casa, porque aquilo incomoda também. Me irritava e ele acabava... É igual eu falei para você, é um produto que às vezes, o que acontece? A gente fala da detetização, a pessoa quer fazer de uma maneira amadora. Então pode causar o risco. Economizar, às vezes, acaba gerando mais esse produto, ele não é vendido para empresas restritas. Então, a pessoa vai lá, compra. Então, ao invés dela controlar, ela vai descontrolar. Porque esse bicho, Paulo, ele está lá na rede de esgoto quietinho. Então, eu bato um veneno, eu vou matar a fonte de alimentação e irritá-los. Então, a tendência é o quê? Esse bicho subir para a superfície. Então, o departamento, a gente não recomenda o uso de produtos químicos. Mas se a pessoa ela quiser fazer o trabalho, ela pode estar procurando empresas que fazem esse trabalho. Fazem controle. A gente recomenda o quê? Que a pessoa ela olhe esses pontos, que principalmente, Paulo, é o quê? Ralo de banheiro, rede elétrica aberta onde está a tomada com interruptor. Aquela telinha que você põe no... Isso, porque hoje tem um ralinho que uma empresa fez, que você pode comprar e chama até de ralinho para escorpião. Sei. E o ralinho de abrir e fechar. O que acontece? Onde está o erro? E onde está adentrando muito que a gente observa. A pessoa acaba de tomar banho e não veda o ralo. E muitos não têm o ralo giratório. Ah, mas agora eu não tenho condição de comprar, porque a gente sabe, Paulo, que a dificuldade é para todos. Então, igual você falou, a gente pode pôr a telinha por baixo. Mas a única forma de prevenção com acidente escorpiônico, veneno, ele não é uma solução. Isso aí eu vou deixar bem claro, que ele não é uma solução. O departamento, quando a pessoa liga para a gente no 33154173, a nossa real intenção é mostrar todos esses pontos que a pessoa não precisa ter gasto. É a pessoa se atentar a esses pontos. A prevenção é sempre... Porque às vezes vai gastar com parafuso, vai gastar ali com retirada daqueles tijolos, né? Cortar uma grama, soleira de porta, Paulo. Porque esse bicho, ele adentrou por algum ponto. E ele é rasteiro, né? Rasteiro e noturno. Lembrando que ele não está mais na zona rural, ele está na zona urbana. Então, esse bicho, a maior concentração dele é na rede de esgoto. Então, a gente tem que estar atento com as redes de esgoto, ver se ela está bem fechada, e ralo de banheiro, ralo de água pluvial, e soleira de porta, sabe, Paulo? E as pessoas que tiverem dúvidas, se vai estar entrando, se já entrou, tem pessoas que nem conhecem o trabalho que a gente realiza. Porque a gente tem uma equipe que a gente atende das 7 da manhã até as 4 da tarde, que a gente vai e pontua tudo isso. Certo. E o principal objetivo do trabalho, Paulo, é fazer busca e apreensão desses animais. Por quê? Se eu deixar um escorpião numa casa, se ele tem 2 reproduções de 30 filhotes, quantos escorpião eu vou ter no final do ano? Então tem residência que a gente tira 8, 16, 18... Só que quando a gente volta... Chega a arrepiar. A gente volta nessa residência, Paulo, a pessoa ela não colocou em prática aquilo que a gente colocou. Porque a gente as ações preventivas, né? Porque, infelizmente, a gente não é um órgão fiscalizador, a gente é de orientar. Orientação. E muitas das vezes a pessoa, mas a equipe veio aqui e já me falou tudo isso, eu já sabia. Mas, infelizmente... Mas não tomou as providências. E a gente não pode... Então, a gente volta na casa e tenta repetir, conversar com as pessoas, que a melhor forma... né, da gente combater o escorpionismo é com a prevenção e não o uso de produtos químicos. Tá vendo? Tá aí a informação. Repete o telefone, por favor. 33154173. 33154173. A próxima vez que o Luiz puder vir aqui, eu vou pedir para ele trazer, inclusive, uns exemplares, uma amostra de escorpiões que ele tem lá, e ele põe o bicho para andar na mesa, que é uma coisa mais engraçada. Eu vou ficar com a mão aqui pro alto aqui de medo, mas ele maneja o bicho de uma forma profissional, é biólogo, sabe do que está falando. Eu quero agradecer a equipe, inclusive, lá da Zoonoses, mandar um abraço para todo mundo lá. Não quero citar nome para não correr o risco de não esquecer, mas o Gediel está aqui no estúdio, você não está vendo, que é o motorista. Manda um abraço para ele. Nosso grande amigão Gediel, amigão, sempre presente aí. Em nome ele dele, salva a gente aí, Paulo. Em nome dele eu cumprimento. O Gediel enlouquece. Isso. Em nome dele eu cumprimento a galera toda lá das Zoonoses, Camila, Diogo, Eduardo, enfim, todo mundo que está lá trabalhando para prevenir dengue, zika, chikungunya, os bichos peçonhentos, os pombos, pragas, né? Aliás, eu queria dizer, esse serviço aqui em Uberaba precisa de gente, precisa de valorizar os profissionais que estão lá, porque é um trabalho essencial. Eu trabalhei na saúde, todo mundo sabe, durante uns 2 anos aí na pandemia, e para cá, saí tem 1 ano já quase, mas eu percebi ali a necessidade de se fazer um trabalho dessa forma que vocês vêm fazendo e ampliar, né? Ter mais estrutura, mais condição de trabalho, porque esse trabalho dessa turma
é fundamental, se a prefeita Elisa estiver nos assistindo, que ela faça valer aí a sua perspicácia para ampliar o apoio que essa turma precisa. Eu quero te agradecer mais uma vez, Luiz, dizer que as portas aqui da ISTV estão abertas para você trazer informação para nós, tá bom? A nossa também, Paulo, a gente agradece a população e a gente pede, assim, se a pessoa tiver uma dificuldade, liga no 3315-4173. Isso. Porque a varinha de condão, infelizmente, a gente não tem, mas a gente tem uma metodologia que, se a pessoa seguir passo a passo, Paulo, ela melhora vai diminuir bastante o impacto com esses animais. É isso. Muito obrigado mais uma vez. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Essa semana completamos 90 dias de funcionamento da nossa unidade de pronto atendimento pediátrico. Para mim, que sou mãe de 3 crianças, foi a mão na roda, me ajudou muito. Ajudou bastante com essa abertura do hospital regional. Antigamente, como só tinha o hospital da criança, era muito sobrecarregado. A gente chegou ontem, assim que a gente chegou, a gente já passou pela recepção, já foi para triagem, já atenderam a gente, foi super rápido. Achei bastante interessante, né? Foi a minha primeira experiência aqui no hospital, do atendimento, achei rápido e super eficiente também. Todas as vezes que eu vim aqui, o horário de espera é ótimo. Eu me sinto muito bem, tem a sala de brinquedo que meu filho consegue interagir para não ficar entediado. Hoje nós estamos atendendo uma média de 90 pacientes dia. Nesses últimos 90 dias aí, acabou que desafogou bem, né, os serviços que já existiam. Prefeitura de Uberaba. Agora é avançar. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Eu sou o Rodrigo, nós estamos aqui em Uberaba, minha formação é em Direito, tem um restaurante também aqui na cidade. A gente trabalha aqui com vários tipos, como eu disse, vários tipos de chopp e também com vários tamanhos de barris para proporcionar para qualquer tipo de evento, qualquer reunião, né, familiar, de amigos, confraternização, a possibilidade de degustar esse nosso produto. Então eu tenho aqui barris de 10, 15, 20, 30 e 50 litros, com chopp Pilsen, IPA, que é excelente, é um chopp assim para um público específico, mas já está percebendo a adesão de várias pessoas a esse tipo de sabor do chopp. Temos um chopp muito premiado aí, que realmente é excelente, que é o Golden. Temos o Black, o vinho, enfim, várias variedades para atender todos os tipos de gosto. Além do chopp de barril, né, com todas essas opções, nós temos também o Growler, tá? Todos os chopps que vendemos em barril também temos a opção em growler de 1 litro. Então a pessoa pode vir até aqui para retirar, aproveitar para conhecer a nossa loja, degustar o nosso produto. Nesse mesmo local eu tenho algumas torneiras ligadas diretamente à câmara fria para a pessoa fazer a degustação, experimentar, conhecer o nosso produto e aproveitar também a oportunidade para tomar a nossa cerveja, outros produtos, souvenirs, para presentear as pessoas. Tudo isso você encontra aqui na nossa loja. Nós estamos situados no Boa Vista, na rua Felipe Achê, número 489. Será um prazer receber vocês aqui. Esperamos vocês. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Muito bem, estamos de volta com o ISTV Cidade e depois de falarmos sobre escorpiões e outros animais peçonhentos, vamos falar um pouco sobre a geografia em nossa vida. Uma parceria envolvendo a Universidade Federal do Triângulo Mineiro e a Escola Estadual Bernardo Vasconcelos, lá no Costa Teles, praticou a interatividade entre o mundo da academia e também os alunos do ensino fundamental e médio aqui no nosso município. Quem explica a importância deste trabalho é o coordenador do curso de Geografia da UFTM, professor Ricardo Ferreira. Confira na reportagem. Um evento como esse é fundamental nesse instante que nós estamos na universidade, onde o projeto de extensão se tornou agora uma atividade fundamental no desenvolvimento das atividades acadêmicas, né?
Então, essa foi a primeira aproximação, né, de duas disciplinas do curso de Geografia com a escola pública, porque como é um curso de licenciatura, formação de professores, nós vimos que a janela mais importante para fazer essas atividades de extensão são as escolas públicas, principalmente, né, para atingir essa comunidade por meio dos conhecimentos que a gente produz aqui. Ou seja, no futuro breve aí a gente pode ter mais parcerias, mais trabalhos de extensão como este, frequentando as nossas unidades escolares aqui do município, então. Sim, esse é o propósito, né? Aproximar a comunidade da universidade e vice-versa, porque também a extensão é uma atividade de mão dupla, né? Não é a universidade chegar lá e levar o conhecimento, mas é conhecer a comunidade, entender as demandas, ver quais são os anseios da comunidade e o que ela tem também a nos ensinar, porque não adianta a gente levar um conhecimento dentro de uma caixinha, né, e tentar encaixar ali, mas saber quais são as demandas e dar essa devolutiva. Legal, inclusive nesse aspecto, o senhor levou uma atividade lá que é bem lúdica, inclusive, né, que tem um apelo aí de geolocalização e tal. Conta um pouco dessa atividade para nós, qual foi o propósito de levar isso para lá? Foi bastante interessante. Então, nesse encontro que nós tivemos lá com o Bernardo Vasconcelos, foram duas frentes, né? O professor José Nilson, que é aqui do curso de Geografia, ele apresentou o Geoparque e essas questões da paleontologia de Uberaba, a riqueza paleontológica e cultural associada a essa área do conhecimento. E nós aproveitamos esse gancho, né, com a cartografia e fizemos lá uma caça aos dinossauros no ambiente da escola, né? Escondemos algumas figuras de dinossauros com os respectivos nomes. E as crianças, com um mapa da escola e uma bússola, tiveram um tempo lá de lúdico, né, para exercitar um pouco do conhecimento em geografia e, ao mesmo tempo, aprender mais sobre a paleontologia de Uberaba e demais paleontologias mundiais, né? Legal. Inclusive, eu estou me lembrando aqui, né, quando a gente fala no Geoparque, né, Terra de Gigantes, a cartografia, que é o ramo da geografia que o professor Ricardo atua, né, de forma assim, digamos assim, hoje mais direta, né, ela é bastante exigida, né? Sim. A cartografia ela é um documento, na verdade, e por ser um documento, ela se torna uma apropriação da comunidade uberabense, no caso do Geoparque, né? Então, se nós cartografarmos a riqueza paleontológica, a riqueza natural, a riqueza cultural, social, inclusive, né, da nossa cidade, isso também tem uma validade documental e é um registro, né, histórico, um registro de memória também, né? Além de ser também um aprendizado importante para a sociedade, né? Entender, ler os mapas, né? Conhecer o espaço, isso é bem interessante. O professor Ricardo Ferreira fala também sobre as novas tecnologias, as novas possibilidades com tanta modernidade como nós temos hoje em dia. Confira. A cartografia ela sempre esteve associada a tecnologias, né? Apesar de ser um conhecimento milenar, podemos dizer dessa forma, hoje, graças às novas tecnologias da informação, ela ganhou uma amplitude magnífica, né? Então, assim, as redes sociais são geolocalizadas, né? Então, todo mundo tem isso no celular hoje, um GPS praticamente embarcado ali no seu dispositivo móvel, né? Então, a cartografia hoje, ela trabalha também, sobretudo com essas novas tecnologias, essas aberturas que tem para tornar os mapas cada vez mais vivos e dinâmicos, porque também a gente tem possibilidade de atualização muito mais rápida da informação cartográfica, graças à internet, o GPS, as redes sociais inclusive, e outras tecnologias bem mais sofisticadas, né? Agora é um desafio, né, professor? Porque ao mesmo tempo isso deixa também a mente nossa, dos alunos, mais preguiçosa um pouco, né? Antigamente a gente tinha que fazer tanto cálculo. E aí, como é que vence esse desafio? Eu acho que esse trabalho que nós fizemos na extensão com a escola vai resgatar um pouco essa necessidade da sociedade, da comunidade, principalmente as crianças lá, né, que foi o foco, começar a pensar, tirar um pouco a cara da telinha do celular e começar a olhar a paisagem, olhar o ambiente escolar, olhar um mapa impresso e conseguir se movimentar no espaço. Exatamente. Então, são desafios que nós temos. Então, esse desenvolvimento cognitivo, ele tem que continuar, né? A gente tem que utilizar da tecnologia ao nosso favor,
mas não podemos abandonar, né, o processo de aprendizado que ainda é, vamos dizer, um pouco clássico, né? E assim nós chegamos ao fim de mais uma edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8h30 da noite. Informações diárias com credibilidade da nossa querida Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.